Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Segunda parte, capítulo 8, parte 7. A atitude inesperada do apóstolo dos gentios provocou geral espanto. Pórcio Festo, muito pálido, engolfou-se em sérias cogitações. De sua cátedra de juiz, ensinara generosamente o caminho da vida a muitos acusados e malfeitores. Entretanto, naquela hora inolvidável de sua existência, encontrava um réu que lhe falava ao coração. A resposta de Paulo valia um programa de justiça e de ordem. Com imensa dificuldade, pedia o restabelecimento da calma no recinto. Os representantes do judaísmo discutiam acaloradamente entre si. Alguns cristãos, mais apressados, comentavam desfavoravelmente a atitude do apóstolo, apreciando-a superficialmente, como se constituísse uma negação do testemunho. O governador reuniu à pressa o pequeno conselho dos rabinos mais influentes. Os doutores da lei antiga insistiram pela adoção de medidas mais enérgicas no pressuposto de que Paulo se modificaria com algumas bastonadas. Entretanto, sem desprezar a oportunidade de mais uma prestigiosa lição para sua vida pública, o governador cerrou ouvidos às intrigas de Jerusalém, afirmando que de modo algum podia transigir no cumprimento do dever, naquele significativo instante de sua vida. Desculpou-se desapontado com os velhos políticos do Sinédrio e do Templo que o fixavam com olhos rancorosos e pronunciou as célebres palavras: apelaste para César? Irás a César. Com essa antiga fórmula ficaram encerrados os trabalhos do novo julgamento. Os representantes do Sinédrio retiraram-se extremamente irritados, exclamando um deles em voz alta para o prisioneiro, que recebeu o insulto serenamente: só os desertores malditos apelam para César. Vai-te para os gentios, indigno intrujão. O apóstolo fixou-o com benignidade enquanto se preparava para voltar ao cárcere. O governador, sem perder tempo, determinou-se anotar-se a petição do réu para prosseguimento do feito. No dia seguinte, demorou-se a estudar o caso e sentiu-se presa de grande indecisão. Não podia enviar o acusado à capital do império sem justificar os motivos da prisão por tanto tempo nos cárceres de Cesareia. Como proceder? Mas, decorridos alguns dias, Herodes Agripa e Berenice vinham saudar o novo governador em visita cerimoniosa e imprevista. O preposto imperial não pôde dissimular as preocupações que o absorviam e, depois das solenidades protocolares devidas a hóspedes tão ilustres, contou a Agripa a história de Paulo de Tarso, cuja personalidade empolgava os mais indiferentes. O rei palestinense, que conhecia a fama do ex-rabino, manifestou o desejo de observá-lo de perto, ao que Festo anuiu satisfeitíssimo, não somente pela possibilidade de proporcionar um prazer ao hóspede generoso, senão também por esperar das impressões do mesmo algo de útil para ilustrar o processo do apóstolo que lhe incumbia enviar para Roma. Pórcio deu a esse ato um caráter festivo, convidou as personalidades mais eminentes de Cesareia, reunindo luzida assembleia em torno do rei, no melhor e mais vasto auditório da corte provincial. Primeiramente houve bailados e música. Em seguida, o convertido de Damasco, devidamente escoltado, foi apresentado pelo próprio governador em termos discretos, mas cordiais e sinceros. Herodes Agripa impressionou-se logo vivamente com a figura alquebrada e franzina do apóstolo, cujos olhos serenos traduziam a energia inquebrantável da raça. Curioso por conhecê-lo melhor, mandou que se defendesse de viva voz. Paulo compreendeu a profunda significação daquele minuto e passou a historiar os transes da sua existência com grande erudição e sinceridade. O rei ouvia assombrado.
O ex-rabino evocou a infância, deteve-se nas reminiscências da mocidade, explicou sua aversão aos seguidores do Cristo Jesus e, exuberante de inspiração, traçou o quadro do seu encontro com o mestre redivivo às portas de Damasco, à viva luz do sol. Em seguida, passou a enumerar os feitos da obra de gentilidade, as perseguições sofridas em toda parte por amor ao Evangelho, concluindo com veemência que, sem embargo, suas pregações não contrariavam, antes corroboravam as profecias da lei antiga, desde Moisés. Dando curso à imaginação ardente e fácil, o orador tinha os olhos jubilosos e brilhantes. A assembleia aristocrática estava eminentemente impressionada com os fatos narrados, denotando entusiasmo e alegria. Herodes Agripa, muito pálido, tinha a impressão de haver encontrado uma das mais profundas vozes da revelação divina. Pórcio Festo não ocultava a surpresa que lhe assaltara subitamente o espírito. Não presumia no prisioneiro tamanho cabedal de fé e persuasão. Ouvindo o apóstolo descrever as cenas mais belas do seu apostolado, com os olhos repletos de alegria e de luz, transmitindo ao auditório atento e comovido ideias imprevistas e singulares, o governador considerou que se trataria de um louco sublime e disse-lhe em alta voz, na intercorrência de uma pausa mais prolongada: Paulo, és um desvairado, as muitas letras fazem-te delirar. O ex-rabino, longe de se atemorizar, respondeu nobremente: Enganai-vos, não sou um louco. Diante da vossa autoridade de romano ilustre, eu não me atreveria a falar desta maneira, pois reconheço que não estás devidamente preparado para ouvir-me. Os patrícios de Augusto são também de Jesus Cristo, mas ainda não conhecem plenamente o Salvador. A cada qual devemos falar de acordo com sua capacidade espiritual. Aqui, porém, senhor governador, se falo com ousadia, é porque me dirijo a um rei que não ignora o sentido de minhas palavras. Herodes Agripa terá ouvido Moisés desde a infância. É romano pela cultura, mas alimentou-se da revelação de Deus aos seus antepassados. Nenhuma de minhas afirmações lhe pode ser desconhecida. De outro modo, ele trairia sua origem sagrada, pois todos os filhos da nação que aceitou o Deus único devem conhecer a revelação de Moisés e dos profetas. Credes assim, rei Agripa? A pergunta causou enorme espanto. O próprio administrador provincial não teria coragem de se dirigir ao rei com tamanha desenvoltura. O ilustre descendente de Antipas estava altamente surpreendido. Extrema palidez cobria-lhe o semblante. Ninguém assim jamais lhe houvera falado em toda a sua vida. Percebendo-lhe a atitude mental, Paulo de Tarso completou a poderosa argumentação, acrescentando: Sei que credes. Confuso com o desembaraço do orador, Agripa sacudiu a fronte como se desejasse expulsar alguma ideia importuna. Esboçou um sorriso vago, dando a entender que estava senhor de si, e disse em tom de gracejo: Ora esta, por pouco me persuades a fazer uma profissão de fé cristã. O apóstolo não se deu por vencido e revidou: Oxalá que por pouco ou muito vos fizesseis discípulo de Jesus, não somente vós, mas todos quantos nos ouviram hoje. Pórcio Festo compreendeu que o rei estava muito mais impressionado do que se supunha e, desejoso de modificar o ambiente, propôs que as altas personalidades se retirassem para a refeição da tarde em palácio. O ex-rabino foi reconduzido ao cárcere, deixando nos ouvintes imorredoura impressão. Berenice, sensibilizada, foi a primeira a manifestar-se, reclamando demência para o prisioneiro. Os demais seguiram a mesma corrente de benévola simpatia. Herodes Agripa tentou uma fórmula digna
para que o apóstolo fosse restituído à liberdade. O governador, porém, explicou que, conhecendo a fibra moral de Paulo, tomara a sério o seu recurso para César, estando já pergaminhadas as primeiras instruções a respeito. Cioso das leis romanas, pôs embargos ao alvitre, embora pedisse o socorro intelectual do rei para a carta de justificação com que o acusado deveria apresentar-se à autoridade competente na capital do império. Desejoso de conservar sua tranquilidade política, o descendente dos Herodes não aventou qualquer nova sugestão, lamentando apenas que o prisioneiro já houvesse recorrido em derradeira instância. Procurou então cooperar na redação do documento, mostrando-se contrário ao pregador do Evangelho, tão só pela circunstância de haver suscitado muitas lutas religiosas na camada popular, em desacordo com a unidade de fé colimada pelo Sinédrio como baluarte defensivo das tradições do judaísmo. Para isso, o próprio rei assinara como testemunha, emprestando maior importância às alegações do preposto imperial. Pórcio Festo registrou o auxílio extremamente satisfeito. Estava resolvido o problema e Paulo de Tarso poderia partir com a primeira leva de sentenciados para Roma. Escusado dizer que recebeu a notícia com serenidade. Depois de um entendimento com Lucas, pediu que a igreja de Jerusalém fosse avisada, bem como a de Sidom, onde o navio certo haveria de receber carga e passageiros. Todos os amigos de Cesareia foram mobilizados no serviço das comovedoras mensagens que o ex-rabino dirigiu às amadas igrejas, menos Timóteo, Lucas e Aristarco, que se propunham acompanhá-lo à capital do império. Os dias correram céleres até que chegou o momento em que o centurião Júlio, com a sua escolta, foi buscar os prisioneiros para a viagem tormentosa. O centurião tinha plenos poderes para determinar todas as providências e, logo evidenciando simpatia pelo apóstolo, ordenou fosse ele conduzido à embarcação desalgemado, em contraste com os demais prisioneiros. O tecelão de Tarso, apoiado ao braço de Lucas, reviu placidamente a tela clara e barulhenta das ruas, afagando a esperança de uma vida mais alta em que os homens pudessem gozar fraternidade em nome do Senhor Jesus. Seu coração mergulhava em doces reflexões e preces ardentes quando foi surpreendido com a compacta multidão que se premia e agitava na extensa praça à beira-mar. Filas de velhos, de jovens e crianças aglomeraram-se junto dele a poucos metros da praia. À frente, Tiago, alquebrado e velhinho, vindo de Jerusalém com grande sacrifício por trazer-lhe o ósculo fraternal. O ardente defensor da gentilidade não conseguiu dominar a emoção. Bandos de crianças atiraram-lhe flores. O filho de Alfeu, reconhecendo a nobreza daquele espírito heróico, tomou-lhe a destra e beijou-a com efusão. Ali estava com todos os cristãos de Jerusalém em condições de fazer a viagem. Ali estavam confrades de Jope, de Lida, de Antipatres, de todos os quadrantes provinciais. As crianças da gentilidade uniam-se aos pequeninos judeus que saudavam carinhosamente o apóstolo prisioneiro. Velhos aleijados aproximavam-se respeitosos e desclamavam: "Não deverias partir." Mulheres humildes agradeciam os benefícios recebidos de suas mãos. Doentes curados comentavam a colônia de trabalho que ele sugerira e ajudara a fundar na Igreja de Jerusalém, e proclamavam sua gratidão em altas vozes. Os gentios, convertidos ao Evangelho, beijavam-lhe as mãos, murmurando: "Quem nos ensinará doravante a sermos filhos do Altíssimo?" Meninos amorosos apegavam-se-lhe à túnica sob os olhares de mães consternadas. Todos lhes pediam que ficasse, que não partisse, que
que voltasse breve para os serviços abençoados de Jesus. Subitamente recordou a velha cena da prisão de Pedro, quando ele, Paulo, arvorado em verdugo dos discípulos do Evangelho, visitara a igreja de Jerusalém, chefiando uma expedição punitiva. Aqueles carinhos do povo lhe falavam brandamente a alma. Significavam que já não era o algoz implacável que até então não pudera compreender a misericórdia divina. Traduziam a quitação do seu débito com a alma do povo.